A Natália já esteve com a gente em um momento, quando a loja ainda era C&C. Foi riquíssima a palestra dela. Ela vem falar de contrato, ela vem falar do direito ao nosso favor. Então, eu vou apresentar essa minha querida cliente e amiga, a advogada Natália Justus, por favor. Nossa advogada Natália também estará presente nesse evento, advogada há 8 anos, com atuação em todo o Brasil. É mais anos, não é, Natália? Ou está certo? Mais ou menos. A advogada atua, em todo o Brasil, atua com consultoria e assessoria jurídica para empresas, em especial nas áreas de contrato, direitos autorais, registro de marcas e patentes, proporcionando segurança ao empresário. Especialista em direito e processo penal. Ela tem um Instagram muito informativo, ela posta bastante conteúdo sobre isso, né, Nath? Então, por favor, se achegue a nós. Bom dia, pessoal. Bom, a Bruna já... Vocês estão me ouvindo bem? Acho que está ok. A Bruna já fez uma apresentação sobre mim, né? Então, já conheço a Bruna há muito tempo. Acho que talvez até antes de eu ter me formado, já conheci a Bruna. E, para mim, é um prazer estar aqui, podendo colaborar com vocês em relação a isso. Eu sei que é um assunto que, às vezes, para quem não é da área do direito, a hora que ouve falar em advogado, fala assim, nossa, ela vem coisa chata por aí, aquele monte de juridiquês e esse tipo de coisa. Então, pretendo não ser maçante para vocês, levar de uma forma mais leve. E eu acredito que vocês vão se identificar com algumas coisas que acontecem por aqui. Então, a Bruna me chamou para falar mais especificamente sobre contratos, né? A parte dos direitos autorais vai ficar para o pessoal da ética, né? Então, a gente vai focar nisso. E o contrato? Esse nome foi pensado justamente para que ele leve o que realmente, na prática, significa o contrato para vocês, que é a estrutura da segurança jurídica. Aqui uma breve apresentação que a Bruna já fez. Então, aqui eu queria uma participação um pouco de vocês também, se por acaso isso já aconteceu com vocês. Vocês já tiveram problemas com o cliente? Quem já teve problema com o cliente aqui? Inclusive eu. Vocês já sentiram que trabalharam mais do que deveria ou mais do que foi combinado? Outra pergunta, vocês já foram cobrados por alguma coisa que não deveria? Esse é um ponto que é muito comum, acho que não só em relação aos arquitetos e engenheiros, mas acredito que na boa parte dos autônomos das empresas, em regra, acontece isso. Então, eu vou contar uns casos assim, totalmente hipotéticos, que acredito que nunca aconteceu com ninguém, mas vai que alguém se identifica por aí, né? O nome intitulei como, mas é só um ajuste. Então, vamos supor, você fecha um contrato com uma pessoa, com um cliente, e daí a pessoa chega e fala assim, mas eu quero uma alteração. Inclusive, a hora que eu cheguei, vocês estavam discutindo sobre isso, né? Mas eu quero uma alteração. Aí você faz a alteração. Mas não é ainda o que eu quero. Eu quero outra. E você faz outra. Mas eu quero outra. Faz outra. E nesse só um ajuste, acabou virando 9 alterações. Você trabalhou demais. O valor que você cobrou, você fala assim, nossa, não acredito que eu cobrei só isso desse cliente. Então, é meio familiar essa situação aí? Alguém, talvez já, se não passou, já ouviu falar? Pelo menos aqui a gente acabou ouvindo já, né? Um outro ponto, um outro case, depois a gente acerta. Principalmente isso normalmente acontece, já que a gente acaba de sair da faculdade, e a gente está naquela gana por fechar cliente, qualquer coisa, a gente está numa conversa na fila de banco, não, eu faço para você, e não, depois a gente vê. Daí você começa a trabalhar e não acertou. E aí, como que ficou a questão do pagamento?
Aí você combinou aí um valor de boca, vou dar um valor totalmente hipotético aqui, tá? Vocês combinaram, falaram assim, não, 5 mil reais eu faço para você. Não, fechou assim, assim, assado. Só que daí o cliente, ele simplesmente some, ele não pagou você, ou então, tipo, você esperava que ele pagava de uma forma e ele não pagou. Só que assim, foi acertado, é 5 mil reais, mas de que jeito? Vai ser parcelado, vai ser no Pix, vai ser no cartão. E se ficar inadimplente? Eu vou suspender meu serviço, não vou? O que acontece? Será que alguém já ouviu uma história mais ou menos nesse sentido? Tipo, fez alguma coisa no calor da emoção e não acertou detalhes? E, por fim, a culpa foi sua. Isso vocês já até comentaram nos primeiros minutos aqui da palestra, né? Um exemplo também totalmente hipotético, né? Você fez um projeto, passou um tempo, deu um problema de infiltração numa parede por conta que a execução do encanamento deu errado. Aí chega o cliente para você. Não, mas como assim? Essa infiltração aqui na minha parede, a culpa é sua. Como que isso aconteceu? Mas assim, o problema foi a execução, né? A culpa não foi sua. Mas, às vezes, por conta de alguns pequenos detalhes, até a gente conseguir comprovar que a culpa não foi minha, que eu não tenho responsabilidade, isso gera um desgaste emocional, às vezes financeiro, psicológico, que será que vale a pena todo esse desgaste? Então, com base nisso, a gente vê que existe algum padrão problemático. Normalmente, todos esses problemas acontecem por conta de quê? Um escopo mal definido, né? Então, até a Bruna estava falando aqui, a hora que eu cheguei, não foi definido com o cliente necessariamente o que vocês fariam. Então, se é um projeto de interiores, se é um projeto de iluminação, o que é? Então, o escopo mal definido é um dos problemas padrões. A ausência de regras para alteração. Então, como que serão as alterações? Foi definido isso? Então, às vezes, essa ausência de regras estipuladas prejudica demais o nosso serviço. Cláusulas de pagamento frágeis, que é um ponto que eu acabei contando nesse case, né? E aí, você acertou o valor, beleza, está no contrato lá que você vai me pagar, um exemplo, 5 mil reais. Mas como que vai ser esse pagamento? Foi definido? Vocês conversaram a respeito disso? Responsabilidades confusas. Então, não tem definido o que cada um é responsável. Tanto o responsável pela execução, quanto o responsável civilmente, que a gente fala, né? Até as responsabilidades técnicas. Então, às vezes, isso fica confuso, o que pode acarretar danos. E a ausência de regras de rescisão. Isso é um ponto que é interessante também. Então, em regra, se a gente não pontua isso, é outro ponto que é padrão problemático. E como que a gente consegue evitar esses problemas? Com um bom contrato. Foi até bacana que deixaram essa palestra logo após essa mesa redonda aqui, porque vai acabar complementando o que todos já falaram e já falaram da prática, né, de como que eles vivenciaram. E agora a gente vai ver um pouquinho mais na técnica como fazer o que eles falaram que já vivenciaram. Então, um bom contrato, ele previne problemas. E caso aconteça algum problema, a gente consegue resolver ele de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz e com muito menos desgaste, seja financeiro, seja emocional, seja psicológico e, às vezes, até físico, né? E o que é um contrato? Ele é um documento que é feito entre as partes, que garante a proteção das partes. Um ponto que é interessante é que, assim, num contrato, a obrigação de uma parte é o direito da outra. Então, por exemplo, eu, arquiteto, qual que é a minha obrigação? Fazer o projeto X. Qual que é o direito do cliente? Receber o projeto X finalizado.
Ao mesmo tempo, qual que é a obrigação do cliente? Passar as informações corretas, fazer o pagamento. Qual é o meu direito como arquiteto? Receber da forma correta, receber as informações e, enfim, sempre é mão dupla. O que é interessante para um, é interessante para o outro também. É proteção. Às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu vou fazer um contrato, ou então faz de uma forma genérica. Não, igual eu falei, né, às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente quer fazer aquela coisa rápida, nossa, se eu não der logo um contrato para ele assinar, eu vou acabar perdendo o cliente e tal. Joga no Google, agora na IA, né, na inteligência artificial, e daí você pega um modelo de contrato, mas será que vai me resguardar para tudo que eu preciso? Então, eu deixei alguns pontos aqui que são essenciais no contrato com o cliente. E a gente pode até ver que há um paralelo com o que a gente comentou lá no comecinho, sobre quais os principais problemas. Então, o que seria de cláusulas essenciais? Vamos discutir um pouquinho de um por um aqui. Descrição detalhada do serviço. Isso é de extrema importância. E, além disso, não necessariamente, por exemplo, projeto de interior da casa X. Mas, às vezes, a gente até discriminar. Do quarto, da sala, da cozinha. Por quê? Porque vai que esse doido desse cliente acaba aumentando a casa dele, e daí fala assim, não, mas a gente vai fazer o design de interiores. Se está dentro da minha casa, está dentro. Eu falei, não, mas isso não foi combinado. Quando a gente fechou o contrato, só tinha esse pedaço aqui. Não, mas está aqui que você vai fazer o design de interiores. Então, quanto mais detalhado for o contrato, melhor. Dá mais segurança para você e para o cliente também, né? Ele sabe o que você vai fazer. E você tem a garantia. Daí, o que a gente coloca na cláusula? Caso a gente aumente, a gente mude o objeto do contrato, ou seja, a quantidade, a gente faz um aditivo contratual que vai alterar valores, vai alterar várias coisas. Certo? A forma de execução. Isso é uma coisa que eu gosto muito de colocar nos nossos contratos. E eu até falo, né, quando a gente chega alguém para fazer um contrato comigo, eu falo assim, vamos fazer o contrato em 4 mãos. Eu cuido da parte técnica, direito, e você me fala a sua parte técnica. Por quê? Porque eu não sei qual que é o passo a passo do serviço do engenheiro, certo? Então, por que essa forma de execução? Para ficar mais claro para você e para o cliente também. Inclusive, nesse a gente pode até jogar a questão do prazo junto. Então, a gente vai fazer como? Em fases. Então, a primeira fase vai levar quanto tempo? O que engloba essa primeira fase? Aí, vamos fazer a segunda fase. O que entra nessa segunda fase? Porque, com essa forma de execução, a gente pode amarrar várias coisas. Questão de prazo, questão de pagamento, que eu vou acabar falando um pouquinho depois ali. Mas o detalhamento do contrato, objeto e forma de execução faz diferença. Então, voltando na forma de execução, como que vai acontecer? Primeiro eu te envio o briefing, aí você me devolve, com base nisso eu vou fazer o primeiro projeto. Ok? E depois disso, então, é o passo a passo. Por mais que fique enorme o contrato, é uma segurança para você. Igual a Juliana, né, estava falando que o contrato dela tem 10 páginas. É segurança para ela. Não importa que tenha 10 páginas, desde que garanta a segurança, principalmente dela. Né? Se a gente faz o contrato, obviamente, a gente busca a segurança do outro também, mas se a gente faz, a gente acaba puxando sardinha para o nosso lado. Não tem como. Questão de prazos. Isso é extremamente importante. E que seja respeitado pelos dois lados. A gente sempre coloca uma cláusula lá, que em caso de força maior, ou, enfim, acontecer alguma coisa, a gente sempre sabe que pode acontecer imprevistos, né? Que a gente dá uma colher de chá, digamos assim. Mas a questão de prazo, igual eu falei no começo, a gente vai entregar o briefing para o cliente. Quanto tempo ele tem para me devolver? Porque, às vezes, chega o cliente e fala assim, eu vou te mandar o briefing, e daí, quando você me devolver, a gente começa a montar o projeto, tudo certinho.
E esse cliente some, ele esquece. Passa 7 dias, passa 15, passa um mês. Você fulano, eu vou fazer, já te envio. Só que você não colocou isso no contrato. E o que a gente consegue colocar no contrato? Se o prazo não é cumprido, ou a gente pode rescindir o contrato, ou a gente pode colocar uma multa, né? Então, são vários pontos que a gente pode amarrar nisso. Mas a questão de prazo é importante até para a gente se organizar mesmo. Então, em quanto tempo eu consigo cumprir esse contrato? Quanto tempo eu vou ficar preso nessa obra, nesse projeto? Questão de alterações, aquilo que comentamos já também. Deixar delimitado e de forma expressa como que serão as alterações. Bruna, por favor. Só mais compartilhar a prática, né? Às vezes, a gente faz o briefing em reunião. Se fizer o briefing em reunião, nada mais justo de fazer uma ata, encaminhar para essa validação e aí devolver. Estou passando um momento assim. O cliente me fez um briefing, validou, fizemos o primeiro estudo em cima disso. Agora ele quer mais um quarto. Agora ele quer uma cozinha que tem uma mesa de jantar bem grande. E não cabe no estudo que nós fizemos. Então, começa-se a adicionar itens num item que já tinha sido validado, e aí a gente passa a fazer o segundo estudo. Então, a todo momento, até uma coisa que ela mesma orientou na outra palestra, foi comunicar isso ao cliente. Olha, no nosso briefing inicial, não estava. Vamos passar, então, para primeiro ajuste agora. Primeira modificação, correto? Sim, correto. Então, nós temos mais 2, mais 3, mas sempre colocar a quantidade. Exatamente. E pegando um gancho nisso que você falou também, às vezes, no atendimento presencial, é que, como eu acabo atuando mais no online, então a gente sempre tem esse retorno, seja por e-mail, pelo WhatsApp, então a gente meio que tem uma prova de que foi o cliente que fez, que falou isso para a gente, né? Então, no caso, se chega um cliente para vocês de forma presencial, vocês estão fazendo uma reunião, dele, não, eu quero isso, 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 isso e aquilo. Beleza. Então, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então, tá, só um minutinho. Imprime, assina aqui, fazendo favor. Pega a assinatura para que não aconteça, por exemplo, se a Bruna não tivesse se precavido disso. Ele chega, não, mas eu sempre falei que eu queria uma sala maior. Porque, assim, às vezes, a gente abre a porteira, passa boi, passa boiada, como dizem, né? Então, só que uma coisa que a gente sempre coloca aqui, eu acabei não colocando aqui nesse ponto, mas a gente sempre coloca uma cláusula nas últimas linhas do contrato, mais ou menos assim, a mera tolerância por algum descumprimento não significa que eu vou tolerar toda vez. Alguma coisa nesse sentido, sabe? De uma forma mais bonita, obviamente, né? Mas quer dizer mais ou menos isso. Então, o fato, por exemplo, você é um cliente que ele sempre paga certinho. Aí teve um mês que ele se enrolou e daí acabou não pagando, mas o próximo mês ele chegou, enfim, e acertou com você. Você vai cobrar multa? Igual a gente falou, depende do cliente, né? Então, às vezes, fala assim, não, você falou comigo, sua filha ficou doente, precisou fazer tal, então, beleza. Mês que vem você acerta comigo. Então, assim, mas isso significa que todo mês você vai aceitar receber atrasado e nunca vai cobrar multa e juros? Não, não significa isso. E eu não sei, né? Nossa palestrante próxima chegou, a Vanessa, da Asbeia. A Vanessa tem projetos ótimos. Como que vocês lidam com essas mudanças? Eu vou perguntar. Como que vocês lidam com essas mudanças no escritório mais nível master, vou falar? Porque ela já está em outro patamar. E aí é uma referência para a gente. Porque se a gente abre exceções, a gente vai viver com essas exceções. E se a gente não se impor nisso, ele vai se impor. Então, você vai ser o arquiteto que domina a situação ou o cliente vai te dominar? É essa a questão. Ai, Bruna, que responsabilidade, né? Gente, primeiro, bom dia a todos, a todas. Assim, é um prazer para a gente estar aqui. Faz muito tempo que a gente queria vir. Na verdade, a gente não veio até como nossos escritórios particulares, né? Eu e o Marcelo, a gente veio como a Asbeia, que a gente vai apresentar para vocês, a associação. Mas, para não tomar muito tempo da sua palestra, Bruna, você sabe que, na verdade, eu acho que as coisas não são tão
diferentes assim, tá? Os problemas que quem está menos tempo no mercado com a gente percebe também, até dentro das BES, a gente se surpreende muito com escritórios muito acima do nosso patamar, tipo a Flalo, KV, MK27, né, do Kugan, que às vezes tem os mesmos problemas, as mesmas dores que a gente tem também. Então, não é tão diferente. E o tempo todo a gente aprendendo junto. Mas, até você está falando de contrato, vou aproveitar o gancho, nós vamos falar da Asbeia daqui a pouco, mas dentro do site da Asbeia tem algumas produções intelectuais que a gente faz dentro da própria Asbeia, dos núcleos de trabalho, e que um deles é o manual de contratos. Então, que ajuda tanto para fazer o contrato fora BIM e o contrato dentro da metodologia BIM também. Então, é um suporte. Mas a gente trabalha muito dentro disso, sim. Reuniões gravadas e depois transcritas. O cliente assina ou não, simplesmente ele recebe, ele tem um prazo para concordar para aquilo. Se ele não mandou nada, considera concordado, está tudo certo. E estabelece prazo de quantidade de revisão. Então, dentro da planta, você tem direito a tantas revisões, dentro da maquete, você tem direito a tantas revisões, depois, nas outras etapas também, porque tem revisão também dentro das outras etapas, muitas vezes, né? Mas tudo colocado ali, tudo colocado em contrato. Agora, abre-se exceções? Sim, mesmo dentro de contrato, o tempo todo. Aí vai depender muito de quem é o cliente, qual que é, né, o quanto você quer manter isso lá, o quanto vale a pena fazer essas concessões, como qualquer outro relacionamento. A gente faz as concessões, né? Olá, pessoal, tudo bem? Marcelo aqui. Só completando até um pouco do que a Vanessa falou, que é importante, e aí, independente do cliente ser legal ou não, uma coisa que a gente veio sofrendo no escritório, que a gente aprendeu, é que etapa aprovada, se tiver alteração, aí você tem que ter o percentual que aquela etapa representa no contrato para você cobrar de novo. Eu tenho clientes super queridos que a gente aprovou, eu protocolei em prefeitura, eles falaram, não, agora a gente quer reduzir 200 metros quadrados nessa planta. E aí, tudo bem, ó, você vai me pagar tanto, porque assim, voltou do zero, mas ele já sabia que se ele fizesse isso ia acontecer. Né? E outra coisa que deu muito certo para a gente é limitar em 2 revisões após a apresentação do estudo de briefing. Então, se apresenta o briefing, eu limito em mais 2. A partir daí, ele tem que pagar a terceira. Porque, gente, senão a gente não para nunca. O projeto não anda. É só uma experiência aí do meu escritório que a gente adotou e está dando super certo. A Bruna até falou, né? A minha especialidade também é em direito penal, processo penal, né? Então, a gente sempre, acho que puxar um pouquinho mais perto, então, a gente sempre fala dessa questão, né? Nossa, foi uma gravação ilícita e não sei o quê. Só que, assim, a partir do momento que eu sou uma interlocutora, ou seja, que eu estou participando da conversa, eu posso gravar à vontade. O que eu não posso, por exemplo, tá a Bruna e a Débora ali conversando. Eu pego o meu celular, coloco perto aqui e saio e deixo gravando. Isso é ilegal, isso eu não posso. Agora, a partir do momento que se eu estiver conversando com eles também, e eu estiver aqui com o gravador no bolso, tranquilo, a gente está... Não. Inclusive, esse é até às vezes, quando chega caso no escritório, abrindo parênteses aqui, principalmente casos de família, ou que envolve violência doméstica, violência psicológica, né, que às vezes aparece bastante, infelizmente. Como que você vai provar uma violência psicológica? Não deixa a marca. Então, a gente fala, a hora que ele estiver chegando perto, você vê que ele aproxima, coloca o celular para gravar. Não precisa estar filmando. Mas, se você colocar um gravador, está tranquilo, você tem uma prova a seu favor. Né? Então, a gente usa muito essa questão de gravação como provas, seja no direito contratual, seja no civil, no criminal. Enfim, então, isso vocês têm a liberdade para fazer. A partir do momento que você esteja junto, você esteja participando dessa conversa também. E a gente sempre tinha um ditado seguinte, que todo cliente é bom até surgir o primeiro problema. Exatamente. Então, todo mundo é gente boa, todo mundo é companheiro, está tudo certo até o primeiro problema. E agora que eu estou fazendo a transição de carreira e tudo mais, você está falando toda hora, meu marido fica assim. E por quê? Porque são situações, por exemplo, que eu tinha terminado... Eu sou administradora em marketing, daí eu tinha um sonho de ser engenheira,
Aí não fui na adolescência, aí vim para Lins, aí queria fazer arquitetura, e aí a Karina me convenceu a fazer pós em design, aí fiz edificações, fiz gestão de obras e estou fazendo um técnico em design de interiores. E eu agradeço, porque eu não sou arquiteta, e ela me convidou para estar aqui por ser design. E aí eu peguei uma primeira... Surgiu a oportunidade de fazer um gerenciamento de obras. E eu, nossa, né? Estou fazendo a minha pós em gestão de obras e eu vou colocar tudo em ordem e tudo mais. E aí, quando eu levei o contrato, e aí fiz um módulo de contrato na pós em gerenciamento. Então, eu saí focada com o contrato. E aí, eu fiz um contrato, falei com a mulher várias vezes e ela não queria assinar o contrato. E aí, o que aconteceu? Eu fui vendo aqui agora o que eu me livrei. Por quê? Era um contrato tinha um projeto de um arquiteto que ela simplesmente, no meio do caminho, ela não queria. Aí ela chamou outro engenheiro, que foi meu professor na edificações, que foi lá e riscou a placa de obra e colocou o nome dele. Nossa. E tipo assim, um monte de irregularidade. E eu fui fazendo auditoria, porque da administração eu aprendi a fazer auditoria, o que eu mais aprendi na vida. E aí eu peguei e falei que eu não faria mais nada se ela não assinasse. Porque o meu contrato tinha que eu poderia rescindir com ela. E ela falou assim, você vai me demitir? Eu falei, sim. E qual que é a minha garantia com você? Eu falei que eu vou te prestar um bom trabalho. E se não ficar bom para mim? Eu falei, você me demita. Mas é uns riscos, assim, porque... E aí, depois, eu acabei fazendo um outro projeto sem contrato, né, errado. Aí, eu fiz um outro sem contrato, estou errado também. Por isso que ele olha para mim e fala, você está errado. A primeira pedra, mas por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso. Às vezes, a pessoa é sua amiga, você precisa fazer o primeiro projeto. Mas o contrato não precisa. É isso. Só que vai dar trabalho. Em algum momento, o cliente bom vai te dar trabalho. Porque as coisas só dão trabalho a hora que a pessoa se aperta. Aí eu volto lá na época do banco que eu falei. Sim. Que todo cliente, quando ia comprar um carro, ele era super amoroso. Aí, a hora que ele atrasava a primeira parcela, ele ia lá e me xingava, que eu não tinha culpa nenhuma. Né? Mas eu acho isso importante. E, assim, a partir do momento que a pessoa ela já se recusa a assinar o contrato, mas por quê? Né? Tipo, você já está pensando em me dar um calote, você já está pensando em me dar trabalho, porque é uma regra básica, né? Tipo, você contrata um serviço, vai ter um contrato. Então, se a pessoa ela fica resistente a assinar um contrato, você já para e repensa, né? Será que vale a pena mesmo insistir nisso? Então, voltando ali das alterações, até eles comentaram, né, que no contrato deles constam 2 alterações sem custos. Então, assim, a gente pode fazer alteração, sim, mas desde que a gente preveja isso, né? Então, a gente coloca, sempre, até fiz um contrato para uma arquiteta há um tempo atrás, inclusive logo depois da palestra lá na CIC. Então, quantas alterações eu estou disposta a fazer sem cobrar? Então, 2, 3, ok. Quer mais alteração? Beleza, mas eu consto no contrato que, sem custo, eu faço 2 alterações e, a partir da terceira, caso você queira, eu vou cobrar X reais a mais. X por alteração. Aí, voltando no exemplo, eu coloquei 5 mil reais, às vezes até para facilitar a conta aí, e eu coloquei que cada alteração é 200 reais. Pensa no caso da Juliana lá, 14 alterações. Se o meu contrato era de 5, já ficou de 6.400. Né? Então, assim, se a gente trabalha mais, mas ganha por isso, ok. Agora, o ruim é quando a gente se sente pressionada, a gente está trabalhando a mais, e você fala assim, nossa, cobrei errado. A pior coisa que tem é aquela nossa sensação, inclusive isso aconteceu comigo no começo de carreira, queria fechar um contrato, precifiquei lá o processo, eu sei que o processo já está há 3 anos e ainda está rolando aí, tipo, enfim, é um processo que eu falei para o meu marido, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, a hora que a pessoa me chama no WhatsApp, já até arrepio o cabelo, eu falei assim, é o pior contrato que eu já fechei na minha vida. Então, assim, como eu disse, né, que atire a primeira pedra quem nunca fez um trabalho sem contrato e que atire a primeira pedra quem nunca cobrou errado por um serviço também, né? E depois que o contrato está assinado, que jeito você vai chegar para o cliente e falar assim, ó, então, e aí, preciso cobrar? Já era, já foi.
Então, a questão do pagamento é outro ponto que é interessante, é super importante a gente colocar, e não só o pagamento, o valor, mas como que vai ser esse pagamento? Vai ser no cartão? Se for no cartão, eu vou repassar a taxa ou não vou? Vai ser parcelado? Vai ser à vista? E no caso de inadimplência, o que vai acontecer? Igual a gente falou, né? Por mais que a gente conste lá que vai ter multa, vai ter juros, se acontecer uma coisa esporadicamente e a gente fala assim, não, beleza, esse mês deixa para lá, não vai anular toda essa cláusula, né? Igual a gente falou, imprevistos acontecem, somos humanos, da mesma forma que acontece com o nosso cliente, pode acontecer com a gente também. Mas não é por conta disso, da gente ser bonzinho, querer ser bonzinho, que a gente não vai constar isso no contrato. E outra coisa, atrasou um pagamento, ok, atrasou 2. Eu vou continuar prestando serviço ou eu vou suspender? Então, é interessante a gente colocar uma cláusula nesse sentido, porque se você não está me pagando, por que eu preciso continuar trabalhando? Né? Então, são coisas, só que se você não coloca isso no contrato, fica complicado. Você fala assim, ó, não vou fazer mais. Não, mas aqui está falando assim, assim, assado, você vai fazer tal projeto para mim. Então, sempre que há essas quebras, é importante que a gente já preveja isso, né? E deixe claro, por favor. Existe um limite legal em que tantas parcelas eu tenho o direito de fazer a cobrança, ou eu delimito isso no contrato, uma parcela? Fazer cobrança, tipo... Ele atrasou a parcela, atrasou. Né? Existe um limite? Um dia inadimplente é um dia inadimplente. Okay. Inclusive, uma coisa que a gente acaba colocando no contrato também é a questão de negativação do nome. Então, por exemplo, se você não pagou, a gente pode negativar o seu nome. E, às vezes, tem algumas empresas que prestam serviços para empresas. Né? Tem alguns clientes desse jeito, né? E o que a gente coloca também? Como falaram, né, tem uns que lê contrato, tem outros que não. Então, teve alguns clientes que já meio que questionaram isso, e daí a gente falou assim, tá bom, vai, deixa. Mas o que a gente coloca? Além de negativar a empresa, porque a gente negativa o sócio também, porque é ele que é responsável. Então, a gente leva para a SPC e Serasa. Então, a gente sempre coloca. Bom, eu, claro que já fiz projetos sem contrato. Quem nunca? A minha pergunta é, as conversas, ou e-mails, ou WhatsApp, tem base? Dá para entrar com alguma coisa? Ou a única coisa que serve é o contrato? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Depende. A resposta que a gente mais ama, depende. É o seguinte, vai depender muito do juiz, para falar a verdade. Tá? Se a gente precisar judicializar algum processo, porque, assim... tem alguns casos que o juiz aceita, sabe que aquele é o único tipo de prova que você consegue e tal, mas existem algumas ferramentas, né, para você comprovar que aquilo realmente é real. Uma das coisas, a tal da ata notarial, não sei se vocês já ouviram falar, mas você leva no cartório de notas, por exemplo, o seu celular, um print do WhatsApp, e daí o cartorário vai chegar e falar assim, não, realmente, isso existe e vai lavrar uma ata, a gente chama de ata notarial. Só que, assim, é absurdamente caro isso. Tipo, a última vez que eu tinha visto era quase R$400 a folha. É absurdo. Então, para a gente produzir uma prova nesse sentido, é absurdamente caro. Mas existem algumas ferramentas, pensando em e-mail, em WhatsApp, tem uma que eu conheço e que eu uso, chama Verifact. Então, como que é? Normalmente você tem que usar pelo computador, porque ele vai gravar a tela do seu computador. Então, você abre o WhatsApp por lá e consegue tirar fotos. Então, às vezes, a gente faz isso mais para o lado, não tanto do empresarial, mas mais para o cível e criminal, por exemplo. A pessoa, você precisa tirar um print de um Instagram. Às vezes, no caso de pensão, né, o cara fala que não tem dinheiro para pagar a pensão para o filho, mas está lá ostentando viagens internacionais na rede social. Aí você vai dar um print lá e beleza, e você junta no processo. Então, tem alguns casos que eles falam que o mero print, alguns juízes não consideram, só que, às vezes, se a gente faz por algumas ferramentas que leem, tipo, igual eu falei, que grava a tela, esse tipo de coisa, tem um pouco mais de confiabilidade. Mais um compartilhamento, só para
dar um ênfase nessa questão do pagamento e talvez encerrar esse tópico, nós no escritório optamos em emitir boletos. Hoje a gente usa o Asas, né? Não estou sendo patrocinada, mas é um aplicativo que nos ajuda muito. A gente parcela o pagamento para o cliente, mas se ele não pagar, os juros automaticamente estão correndo ali. Não pagou, automaticamente eu clico, mando a cobrança para o protesto. Então, assim, se resguardar disso e não ficar recebendo informalmente via Pix, já é um grande passo. Sobre o boleto, às vezes o pessoal fica com dúvida achando que precisa ser CNPJ, não sei como funciona, vai depender muito do seu banco. No meu caso, eu tenho uma conta como pessoa física, mas foi acertada com o gerente que gera boletos. Então, faz o contrato e amarra o contrato com os boletos. E no contrato já tem, não sei se é o ideal, as taxas certinhas que, caso tenha atraso, vá cobrar conforme o dia, e é a mesma taxa que já sai no boleto. E aí fica tudo automático. Tudo amarrado. Venceu, já começa a cobrar juros, entendeu? E aí eu coloco lá que vai negativar, mas eu tenho o controle no meu sistema que eu que negativo o manual, mas eles não esperam, não pagam para ver, né? Sim. Em relação às alterações que vocês estavam conversando também, eu não sei se é o ideal, até uma dúvida para você que é mais experiente, Bru. No meu contrato eu deixo os estudos livres. A partir do anteprojeto, ele tem direito à modificação e aí é cobrado. Então, eles têm essa liberdade de trocar, de ajustar no estudo. Passou daquilo, já tem só 2 alterações, que eu acho que é meio que o padrão dos contratos, que são 2 alterações. Posso... Eu acho que você corre um certo risco com isso, por conta de quê? Às vezes, tipo, você deixar livre. Cliente livre nunca é bom, porque, às vezes, igual eu comentei, né, a gente sempre estipula, em relação a prazo também, a gente coloca um prazo, sempre que a gente começa, seja um processo ou um projeto, a gente tem mais ou menos, eu vou ficar 6 meses amarrado com esse cliente, vou ficar 1 ano, 2 anos. Às vezes, se a gente deixa livre, principalmente esse início, às vezes você vai começar a fazer esse projeto na vontade dele. Exatamente. Então, aí é uma coisa que tipo, é arriscado, né? A gente pode, vocês falam assim, eu quero deixar livre para o meu cliente, ok. Só que é um risco grande que eu acredito que, tipo, você conversando com um advogado, ele não deixaria você fazer isso, né? Ou pelo menos, se você, que nem a gente fala, né? A gente não pode decidir ou fazer pelo cliente, mas a gente te fala todos os riscos, né? Então, igual eu falei para você aqui agora, quer fazer livre? Fique à vontade, mas saiba que pode acontecer isso, isso, isso e aquilo. Ou então, da outra forma, né? Então, são coisas que a gente tem que ponderar. Igual a gente estava falando, às vezes depende do cliente. É um cliente que você conhece há muito tempo e fala assim, não, eu acho, para ele eu vou abrir essa exceção. Por isso, a importância do contrato personalizado. Que um contrato ele nunca é engessado, né? Cada cliente é cada caso é um caso. Às vezes a gente abre exceção para um, mas não quer abrir para o outro, né? Às vezes já é um cliente que já fez mais de um projeto com você. Olha, na verdade, acho que a grande maioria hoje faz o pagamento em Pix. Inclusive, clientes meus fazem o pagamento em Pix. Exatamente. Aí a gente tem 2 opções, né? Daí, ou você entra em contato com o cliente, aquela mensaginha meio que automática. Bom dia, fulano, não localizamos o pagamento, por gentileza, nos mande o comprovante, né? Exato. Ou então, daí, a depender do caso, né? Às vezes já passou mais de 1, 2 meses, aí a gente faz aquele esquema, a gente pode suspender o serviço, ou então, às vezes, até passar por uma empresa de cobrança, né? Porque tem umas empresas que eles cobram, tipo assim, eles não cobram o serviço. Quando você receber, eles cobram um percentual a mais, e você paga esse percentual a mais que o próprio cliente vai pagar. Então, às vezes, vale a pena você jogar para uma empresa de cobrança. Você tem o contrato. Então, mesmo no Pix, pode sim, com certeza. E igual você estava falando, né? O fato, às vezes, de você entregar um boleto para o cliente, ele já vai pensar 2 vezes antes de te dar o calote, né? Porque ele já vai pensar, vai negativar, vai vir em juros, tipo, porque está automático, né? A gente não tem essa coisa de cobrança, né? Às vezes, cartão de crédito, a pessoa não tem limite suficiente para passar um projeto inteiro, né? Então, às vezes, o parcelamento, e às vezes a gente quer à vista, se a pessoa não tem limite, à vista menos ainda.
né? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com parcelas, né? Responsabilidades, voltando ali mais uma cláusula, né, das responsabilidades. Então, ter delimitado o que é responsabilidade de cada um. Igual a gente falou, tanto a responsabilidade técnica quanto a responsabilidade civil, né? Então, igual o exemplo que eu falei ali, deu uma infiltração na parede, mas o problema foi na execução, não foi no projeto. E eu vou ter que responder por isso, né? Então, é importante que a gente tenha isso no contrato. Inclusive, nesse contrato que eu fiz com a arquiteta, que eu comentei, o que a gente colocou? Que a gente pode até indicar, por exemplo, ele fala assim, eu quero um pedreiro. Você pode até indicar um pedreiro, mas o que você vai acertar com ele é você com ele. A responsabilidade do que ele fizer é dele, e valores é com ele, e, tipo assim, se você me pedir, eu te dou. Mas o que ele fizer, a responsabilidade é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, é uma forma da gente se resguardar. A vistoria você pode, porque no contrato a gente pode colocar anexos no contrato, né? Então, assim, o pessoal, principalmente, igual você falou de banco, né? Banco normalmente tem aquele contrato padrão, ou então algumas. Isso, o aditivo normalmente a gente faz quando muda o objeto ou tem alguma mudança substancial no contrato, né? É um anexo mesmo. Então, às vezes, a gente pode colocar, no contrato, na parte da execução, que eu comentei, que a gente sempre coloca como que vai ser executado. Então, no primeiro passo da execução, será realizada uma pré-vistoria pela construtora, assim, assim, assado, e o laudo da vistoria será colocado anexo a esse contrato. Mais ou menos isso. E daí você anexa. Se caso, posteriormente, vier alguma coisa, fala assim, não, mas tem os laudos da vistoria, assim, assim, assado. Então, é a questão da responsabilidade, né? Então, igual você falou da construtora, você não mexeu nisso. Então, no seu objeto de contrato, vai estar lá o que você mexeu, quando você mexeu, a partir de que momento, como que foi a execução. Então, você tendo tudo detalhado, você tem um super resguardo em relação a isso. E em relação à parceria, a gente já chega lá. E, por fim, a rescisão e uso do projeto, são outras cláusulas essenciais. Então, da mesma forma que, às vezes, o cliente não te quer mais, às vezes, a gente não quer mais o cliente, né? Então, como que vai ficar? Rescindir o contrato, como que vai ficar a questão do pagamento com o cliente? Ele está me devendo? Ele já pagou a mais? Como que fica? Então, alguns projetos, alguns contratos, o que a gente fez? A arquiteta resolveu separar por fases, fase 1, fase 2, fase 3, e na frente ela colocou o percentual de quanto que aquilo valeria o projeto. Então, por exemplo, fase inicial era 30% do projeto, um exemplo. Aí a próxima seria mais 30%. Então, a partir do momento da rescisão, o cliente vai saber o tanto que já foi executado, se ele não quiser mais, mas isso já foi feito, né? Por mais que o projeto, que a construção não saiu, a obra não finalizou, mas ele sabe exatamente o quanto que ele deve para você. Então, é bom deixar tudo isso amarrado. E a questão do uso do projeto, né? Igual a gente estava falando, o projeto é seu, se você fez, você que tem direito sobre ele. Então, o cliente não pode rescindir o contrato com você e, sem a sua autorização, executar ele, certo? Ou então passar para um outro arquiteto, para outro engenheiro, e falar assim, eu quero, ou para um pedreiro mesmo, né, que às vezes nem chama arquiteto ou engenheiro, eu quero executar isso aqui. Não, não pode, ou alterar. Sem a sua permissão, isso não é possível. Né? Caso aconteça, tem a violação de direitos autorais, que é uma coisa que vocês vão ouvir mais para o fim do dia. E quando o problema não vem do cliente? Parceria sem regra. Isso é um outro caso que a gente não pensa em contrato. Então, você tem um amigo que também é arquiteto, é engenheiro, e você quer fazer uma parceria. Às vezes, chegou um cliente para você está com muita coisa, ou então você não entende muito bem daquele ramo do assunto, e você chega. Ô, colega, e aí, vamos fazer uma parceria? Mas e aí, como que vai ser essa parceria? Né? Aí vocês não combinaram absolutamente nada, cliente paga, e aí? E aí? O que vai acontecer? O quanto cada um recebe? E um outro caso, a responsabilidade é sua, exatamente o que você estava falando. Às vezes a gente, de boca lá, chama uma colega, você vai cuidar da parte elétrica, eu cuido da parte de interiores, um exemplo. Mas como que fica? A hora que terminou a obra, para o cliente ver vocês duas trabalhando lá,
é tudo arquiteto, é tudo engenheiro, então deu problema, eu quero acionar todo mundo. Falei, não, mas espera aí. E aí, como que fica, né? Então, é de suma importância que a gente também faça contratos com os nossos parceiros, contratos de parceria. E é aquilo que a gente estava falando, se a pessoa ela fica assim, pô, mas você é meu amigo, você vai querer fazer um contrato comigo, você não confia em mim? Mas assim, exatamente, todo mundo é amigo até que, né, surge algum problema. Então, igual a gente estava falando, se a pessoa não quer assinar um contrato, você já repense suas amizades, né, porque é uma segurança para os dois lados. Então, o que é importante ter no contrato com o seu parceiro? A função de cada parceiro. Então, o que vai acontecer? Eu só vou indicar e você vai executar, ou eu vou executar A e você vai executar B. A gente vai fazer tudo junto, né? A gente vai sentar e vamos discutir cada coisa. Como que vai ficar a divisão de honorário? Vai ser 50-50? Ou então eu vou receber 15% da indicação e você faz o resto? Então, são coisas que têm que ser conversadas, negociadas e contratadas. A responsabilidade técnica, como que vai ser? Cada um responde por si ou vai ser solidária? Então, tem que ser delimitado isso nos contratos. A questão de rescisão da parceria, não necessariamente a rescisão de um projeto, né? Como que vai ficar? E os projetos em andamento? Então, são coisas que têm que ser pensadas. Quando a gente começa uma parceria, ninguém começa pensando em terminá-la, mas a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer. Ou, às vezes, é uma parceria que não necessariamente vai terminar em tudo, mas naquela obra. Naquela obra, nossa parceria não está mais dando certo. Então, são coisas que a gente tem que pensar e tem que colocar no papel, digamos assim, né? Então, qual que é a importância de ter um contrato personalizado? Essa imagem meio que já define e já fala a importância de ter um contrato personalizado. A gente ter aquela peça fixa, que vai para tudo, ou então a gente ter uma peça específica para aquele quebra-cabeça. Então, o que acontece? Cada cliente é um cliente, cada parceria é uma parceria. Como eu estava falando, cada negociação é negociável. Então, às vezes, o que a gente vai fazer para um cliente, a gente não está disposto a fazer para outro. A depender do vínculo que a gente tem, já é um cliente antigo, já é uma pessoa que você tem mais segurança, então você quer dar um bônus para um, quer dar uma colher de chá para o outro. Então, o contrato ele protege ambas as partes. Então, é de extrema importância que se tenha um contrato personalizado e não um modelão. Lembrando que o contrato, a gente consegue alterar ele. Então, mesmo o seu contrato nunca vai ser o seu contrato para todos, né? Igual a gente falou, cada parceria, cada cliente, mesmo sendo o seu contrato, vai ser alterado. E qual que é a importância de a gente ter uma assessoria jurídica? O advogado, a assessoria jurídica, vai enxergar alguns riscos que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, um exemplo da colega ali, né? Falou assim, não, eu deixo livre. Mas, às vezes, ela não via o risco de deixar livre. Então, a gente consegue sair, porque quando a gente está dentro do problema, ou dentro da bolha, a gente precisa dar um passinho para trás e tentar enxergar o todo. Às vezes, a gente não consegue enxergar o que está ali. Então, da mesma forma que a gente precisa de vocês para fazer o contrato, né, para falar qual que são os passos da execução, o que você vai fazer, o que não vai fazer, a gente consegue antecipar problemas, né? Então, a gente atua na prevenção, evita prejuízos futuros e a gente garante tranquilidade para o profissional focar no seu trabalho. Então, vocês vão se preocupar com o quê? Com o projeto. Essa parte chata fica com a gente. Às vezes, mesmo um contrato, você recebe um contrato longo. Nossa, eu vou ter que ler tudo isso. Liga para o advogado, fala assim, e aí, posso assinar isso? Não posso? O que ele vai fazer? Vai falar para você, esse contrato fala isso, isso e aquilo. Você está disposto a isso? Foi isso que vocês combinaram? Não foi isso? Então, esse é um ponto que é importante vocês terem uma assessoria jurídica, mesmo sendo autônomo, mesmo trabalhando sozinho, ou, às vezes, nossa, mas meu escritório é pequeno, eu trabalho sozinho, para que ter um advogado? Como dizem, né, tem um advogado para chamar de meu, né? Mas é importante para você antecipar riscos.
E, por fim, uma reflexão para vocês. Da mesma forma que uma obra sem estrutura desmorona, uma relação profissional sem contrato também desmorona. E, normalmente, é no pior momento. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Ficou alguma coisa? Vocês querem comentar, perguntar? Pelo tempo, eu vou passar, né, o contato da Ana. A Ana é uma parceira do grupo. Ela, inclusive, está lá no grupo, na nossa lista de parceiros. Então, todo mundo que é lá do coletivo tem esse contato com ela. Se quiser, pede o contato, escaneia o QR Code. Obrigada. Imagina, eu Obrigada. Que Assunto mais que necessário. Né? E a gente tem muitas dúvidas na sua área, você sabe disso, quanto que a sua profissão para nós é muito importante. Obrigada, tá? Desde já eu agradeço a atenção de vocês num assunto que é um pouco mais maçante para quem é fora da área, mas a gente tenta deixar um pouco mais leve. Agradeço o convite também. Uma honra, e muito sempre. obrigada. Obrigada mesmo. Até mais. Até mais.